Olá, amado, aqui no nosso canal Academia da Vida, tudo bem com vocês? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha a vida injusta? Pois é, eu gostaria de refletir um pouquinho sobre esse assunto com você. Meu nome é Edmilson Ramos, esse é o nosso canal Academia da Vida. Vem com a gente. Pois é, amados, as pessoas às vezes dizem que a vida é injusta, não é? É claro que às vezes nós nos sentimos realmente injustiçados quando vemos, por exemplo, que a gente luta tanto por algo e a gente não consegue alcançar aquilo e, de repente, outras pessoas que parece que não lutaram tanto, elas conseguem chegar a alguns objetivos da vida. A gente fica olhando e fala, meu Deus, a vida é injusta porque eu luto, eu me esforço, já passei por tantas dificuldades e não tenho conseguido alcançar meus objetivos, as coisas não melhoram para mim, eu não consigo mudar as situações e a gente vai chegando a conclusões de que, na verdade, as coisas são assim por uma questão de injustiça, não é? A vida está sendo injusta, a vida não está nos retribuindo da maneira como deveria nos retribuir, ou da maneira como nós achamos, julgamos que merecemos esta retribuição, não é? Mas, na verdade, nós deveríamos encarar a vida como uma escada. Como uma escada. Mas ela não pode ser uma escada rolante. Então, se há algo que a vida não é uma escada rolante. Então, quando a gente fala que a vida é como uma escada, é porque a vida é feita de degraus. E nós precisamos dar os vários passos, né? Na verdade, subir degrau por degrau. E uma escada não é muito fácil subir, não é? Veja que uma pessoa ela pode andar, fazer as suas caminhadas, mas quando ela vai subir a escada, ela se sente cansada, mais ofegante, a respiração fica mais difícil. Aliás, é subindo escadas que as pessoas acabam descobrindo que precisam melhorar a sua condição física, não é? Porque não é fácil subir uma escada. E a vida é assim. Só que o detalhe é que a escada ela nos leva a lugares mais altos, não é verdade? A escada nos leva a lugares altos. Então, na vida, se nós queremos chegar aos lugares altos da vida, precisamos encará-la como seus degraus. Mas algumas pessoas imaginam que a vida seja como uma esteira. As pessoas imaginam que a vida vai levá-la a algum lugar. Então, o que eu quero dizer é que as pessoas esperam alguma coisa da vida. Quando nós esperamos alguma coisa da vida, a gente se frustra. Esperar que a vida te ofereça, esperar que a vida te dê, esperar que a vida te leve, te conduza a alguma coisa, é fadar-se à frustração. Porque a vida não é uma esteira, não é uma escada rolante, onde você coloca o primeiro pé e o resto deixa por conta dela. Não é assim lá as escadas rolantes dos shoppings, né? A gente sobe, põe o primeiro pé ali, o segundo pé, e o resto deixa que ela vai te levando, vai te conduzindo para cima. E às vezes nós cometemos esse grande erro de olhar e encarar a vida como uma escada rolante, onde a gente simplesmente coloca ali o primeiro pezinho e deixa, segundo lá o filósofo de Xerém, deixa a vida me levar, vida leva eu, e a gente fica imaginando que a vida vá nos conduzir a lugares que nós esperamos, que a vida vá nos conduzir a lugar que nós queremos. Mas a vida não é uma escada rolante. A vida é uma escada, mas a escada está ali parada. Então, a escada espera que a gente produza os movimentos sobre ela. Então, nós precisamos olhar para a escada e produzir os movimentos. Se nós apenas ficarmos olhando para a escada, sem produzir movimentos, a gente não vai a lugar nenhum, a gente não sai de onde está. Então, a vida é maravilhosa. Todas as manhãs, nós temos grandes oportunidades. Eu digo todas as manhãs, na verdade, 24 horas nós temos oportunidades. Mas, na verdade, como a maioria das pessoas dorme à noite, não é? Então, ao amanhecer, lá está a vida, nos oferecendo tantas oportunidades como uma escada que fica esperando que a gente vá em sua direção para subir os seus degraus. A vida todos os dias, ela olha para nós e fica esperando. A vida fica guardando os nossos movimentos. Enquanto a maioria das pessoas espera que a vida se movimente em sua direção, as pessoas ficam esperando que a vida se movimente para levá-las para lugares bons. É o contrário. A vida fica esperando os nossos movimentos. Para onde nós queremos ir? Então, às vezes nós pensamos que a vida é injusta, mas a vida, ela está ali e ela oferece oportunidades para todas as pessoas. Houve um momento meu no passado de certas dificuldades financeiras e eu já fazia a obra de Deus naquela época, só que naquela época o ministério pastoral me exigia menos do que no início do meu ministério. E um dia eu estava tentando consertar um carro meu
e eu não conseguia achar a peça daquele carro em lugar nenhum. Nem na autorizada eu encontrava aquela peça do carro, o carro estava parado, e então, né, todo local que eu ia, as pessoas falavam, olha, você vai, talvez você encontre isso nas sucatas por aí. E fui eu a pé, andei muito naquele dia, procurando aquela peça nas sucatas, e também foi muito difícil de achar, até que em uma eu encontrei, e ali aquela peça foi embrulhada em um jornal, e eu cheguei em casa, já era umas 3 horas da tarde mais ou menos, eu não tinha almoçado ainda, não havia almoçado ainda, almocei e de repente fui desembrulhar aquela peça e era um jornal de concursos. E eu nunca havia pensado em fazer concurso até então, e eu comecei a olhar aqueles anúncios ali dos concursos, né, e dos cursos preparatórios, e eu comecei a olhar a remuneração daqueles concursos, e de repente eu virei e falei para minha esposa, eu poderia fazer um concurso desse. Foi a partir daí que pela primeira vez eu me interessei por um concurso e iniciei essa jornada. Hoje eu sou concursado, já tenho aí 13, 14 anos, mas tudo começou por um momento de dificuldade. Um momento ruim, um dia muito ruim, eu estava exausto, eu estava chateado. E naquele momento, diante de mim, estava uma grande oportunidade. Era um jornal embrulhando uma peça de carro usada. Um jornal até um pouco sujo. Mas aquele jornal sujo, embrulhando uma peça de carro, foi a oportunidade que a vida me deu naquela fase da minha vida, naquele momento da minha vida. Então eu decidi, eu fiz aquilo que era necessário fazer, eu coloquei a minha fé em primeiro lugar, não tenha dúvida disso, e fui à luta. E consegui alcançar aquele meu objetivo, que nasceu naquele momento. De uma adversidade nasceu uma oportunidade em um jornal velho, sujo, que estava na minha frente. Então, eu estou citando isso para mostrar para você que a vida está sempre nos oferecendo oportunidades. Às vezes nós não as enxergamos. Provavelmente muitas oportunidades diferentes aconteceram na minha vida e eu não as percebi, não as enxerguei. Então não é uma questão da vida ser injusta, é uma questão de nós enxergarmos a vida como essa escada sobre a qual nós precisamos nos lançar, nos movimentar. A escada está parada. Quem sobe somos nós. E isso me remete a um texto bíblico que fala de Jacó. Quando Jacó está fugindo de Esaú, seu irmão, que queria matá-lo, e ele então tem que ir para uma terra estranha, ele tem que sair de todo o conforto da casa dos seus pais, do cuidado e proteção dos seus pais, e agora ele tem que sair correndo à terra de Padã Arã, para a casa do seu tio, que ele nunca havia visto, ele não conhecia, ele estava indo para uma terra estranha, para a casa de um tio, mas que ele nunca tinha conhecido. Ele não sabia o que seria da sua vida. Ele não sabia sequer se ele conseguiria atravessar aquele deserto e chegar à cidade do seu tio. E chegando lá, se chegasse, como seria a sua vida dali para frente, uma vez que agora a sua vida mudou radicalmente. E no meio dessa grande dificuldade de Jacó, no meio desse momento mais difícil da sua vida, ele não tinha absolutamente nada, ele tinha apenas um cajado e um pouco de azeite que ele trazia à sua cintura. E no meio dessa dificuldade toda, sem saber qual seria o seu futuro, ele até sabia para onde estava indo, mas ele não sabia se chegaria lá e não sabia como seria a sua vida chegando lá. E no meio de tantas incertezas, no meio de tantas dificuldades, e ele então resolve deitar-se ali, porque a tarde já havia caído, a noite estava chegando, e ele falou, vou deitar, vou dormir, vou descansar, para que amanhã eu continue a minha jornada. E no momento que ele se deita ali, naquele chão, tendo por cabeceira, por travesseiro, uma pedra, ele então tem uma visão, ele sonha que ali havia uma escada, e lá no topo da escada estava o Senhor, Deus estava no topo da escada, e por essa escada os anjos subiam e desciam. E Deus então começa a falar com ele. Foi a primeira experiência que Jacó teve com Deus. Até então Jacó conhecia o Deus do seu pai Isaque, o Deus do seu pai Abraão, que era o seu avô, mas ele mesmo não conhecia o seu Deus, o Deus de Jacó. Ele nunca havia tido uma experiência com Deus. No meio das adversidades, das dificuldades, no pior momento da nossa vida, é quando nós temos as melhores experiências com Deus. É quando Deus começa a se revelar a nós. E o interessante é que a primeira experiência de Jacó com Deus é através de uma escada. Deus mostra para ele essa escada. Nós não encontramos na Bíblia outras revelações, né, outras visões, né, de homens que viam escadas postas da terra até o céu. Mas Jacó teve essa visão da escada, porque Deus estava mostrando para Jacó que a partir daquele momento em que ele agora não estava mais sob a tutela de seus pais, que agora ele teria que se virar na vida, ele teria que ter a visão de que a vida é uma escada. A vida não é uma esteira, que a vida seria uma vida de dificuldades.
Os anjos subiam e desciam, mostrando para Jacó, olha, a vida é assim. Mas o mesmo Deus que dá essa visão a Jacó, também diz que o abençoaria por onde ele fosse. Que a descendência de Jacó seria tão numerosa como as estrelas dos céus, como o pó da terra. Que Deus seria com ele por onde ele fosse. Deus dava a ele a garantia de que ele seria abençoado na sua jornada. Mas Deus também mostrava para ele que a sua jornada não seria fácil, como não foi. Ele tinha a promessa de Deus, ele tinha a bênção de Deus, mas também tinha de Deus a revelação de que não seria fácil. A vida de Jacó não foi fácil, mas ele foi abençoado, ele foi bem-sucedido. Então, amados, Deus também está disposto a nos abençoar. Deus tem promessas para nós. Deus tem bênçãos para a nossa vida. Deus diz até mesmo que nos abençoará em tudo e irá conosco na nossa caminhada. O que nós não podemos imaginar que vai ser fácil só porque nós temos uma promessa de Deus. Não, as coisas não são fáceis só porque há uma promessa de Deus. Mesmo debaixo da promessa de Deus, nós precisamos entender que a vida tem os seus mecanismos, tem os seus processos, e que nós precisamos encará-los com naturalidade. Precisamos encarar a vida não como um complô contra nós, mas a vida, ela é uma escada que está ali esperando o nosso movimento para subi-la. A vida não é uma esteira onde nós colocamos os pés e ela nos conduz. A vida é uma escada em que nós precisamos subir degrau por degrau até alcançarmos os nossos objetivos. Se está difícil para você, se você tem encontrado dificuldades, olhe para frente. Saiba que Deus é contigo se você o busca e que no meio de todas essas dificuldades, Ele está contigo, Ele está te sustentando, te dando forças, te orientando, Ele está abrindo caminhos, Ele está gerando situações para que você consiga ter o teu sucesso. Mas você não pode desanimar ou parar só porque as coisas estão difíceis. Vá em frente. Deus é contigo e você vai superar cada momento difícil da tua vida. Em nome de Jesus, ok? Então Deus te abençoe. A vida não é injusta. A vida oferece oportunidades para todos nós. Cada um em um nível diferente. Então, a partir do nível que você está, siga em frente e aproveite as oportunidades da vida. Em nome de Jesus. Fique com Deus.